Bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Na Voz das Menogatas. O que a gente vai tratar hoje é de um assunto muito importante. Metade, aproximadamente, das mulheres no climatério e menopausa apresentam algum distúrbio de sono. E sono é um dos pilares da saúde. Uma boa qualidade de sono associada a uma dieta saudável e atividade física são pilares fundamentais para a manutenção da saúde. Hoje a gente vai receber aqui o médico especialista em sono, Dr. Arthur Feltrin, para dividir com a gente conhecimento e algumas técnicas que sejam de fácil acesso para quem tem essa alteração conseguir uma melhora de um sono de qualidade. Oi, Arthur, seja bem-vindo. Obrigada por compartilhar esses momentos de conhecimento com a gente. Maravilha, muito obrigado pelo convite e parabéns pelo incentivo, né? Falar de um assunto que eu acho tão relevante, que é a menopausa, né? Trazer a menopausa sem tanta questão científica, mas ao mesmo tempo informação para quem está assistindo, eu acho que é um excelente incentivo. Então, parabéns aí pela ideia e pelo podcast. É um prazer estar aqui. Ai, Prazer é que você nosso, tá aqui. bem-vinda. É isso mesmo, né? É um espaço sem tabu, mas com validação científica, com informação de verdade, né? Eu sempre brinco que é a soma da informação Sim, com a formação científica. isso, Então, eu acho que isso. parabéns mais uma vez. É isso. Então vamos lá, ó, direto ao assunto. A gente sabe que aproximadamente 40 a 50% das mulheres no climatério, menopausa, têm algum distúrbio de sono, né? Passando de leve até os casos mais complexos. Quais são as principais causas para que a gente tenha essa prevalência tão aumentada nesse período hormonal feminino? Perfeito. Eu sempre brinco com a minha paciente, né? Hoje 85% do meu público é mulher e grande parte delas está na menopausa e eu falo que sono é machista. Porque é muito mais comum a mulher ter alteração do sono do que o homem. Sim. Principalmente quando a gente vai falar em alteração hormonal. Seja ela na adolescência, na primeira menstruação, na gravidez, no puerpério, que é a mãe que acorda mais vezes para dar de mamar para o neném. E daí vem o climatério e menopausa, que essa gangorra hormonal, essa queda hormonal, de forma muito importante, vai alterar, sim, o cérebro e o sono da mulher. A gente tem a mulher tem um hormônio que cai muito na fase da menopausa, que é o estrogênio. O estrogênio tem 1 trilhão de benefícios, dentre eles cardiovascular, ósseo, mas tem uma neuroproteção. Né, o estrogênio causa essa proteção cerebral. Então, essa queda significativa na fase do climatério e da menopausa, a mulher perde essa proteção. Então, ela fica com uma alteração cognitiva importante. Então, além da labilidade emocional que ela vai ter, acorda chorosa, almoça irritada, à tarde briga com alguém, toda essa gangorra hormonal também vai impactar de forma muito positiva no sono. A queda da progesterona também é um hormônio que altera muito o sono. Então, é muito comum pacientes chegarem no consultório, ter um perfil clínico de insônia, de ronco, de sonos com com interrupções, vários despertares, tomam diversos medicamentos, indutores de sono, suplementos, melatonina e não conseguem dormir bem porque a causa é hormonal. Então, a mulher na menopausa tem esse desarranjo hormonal e, infelizmente, isso vai impactar no músculo, vai impactar na pele, vai impactar no intestino e também vai impactar no sono. Então, assim, só para a gente resumir toda essa profundidade de informação que o Dr. Arthur dividiu com a gente agora, essa labilidade dessa fase hormonal implica em uma labilidade emocional. Então, excesso de ansiedade, angústia, leva a uma alteração do sono. Especificamente, diretamente, o nível hormonal também tem uma ação central, também altera a qualidade do sono. Exato. E além dos fogachos, que aí a mulher tem muito despertar o calorão, né? Exato. Que é o famoso calorão da menopausa. E daí a culpa não é do sono, Não, mas é a culpa... é um fator externo, mas que Exato. implica na qualidade de sono. Exato, e no final das contas vai ter todo o desarranjo do sono. Sim. Então, assim, e hoje a gente sabe, né, que maior o número de fogachos, maior a chance da mulher ter demência. Sim. Olha que grave isso. Não, e aí eu tô vendo que você trouxe aí a Lisa Mosconi, que é uma grande neurocientista, pesquisadora maravilhosa, profunda do cérebro na menopausa. Eu trouxe porque, assim... Não, é demais. eu Na acho hora que que eu vi, eu já falei, vai ser legal hoje. Eu acho que, assim, é uma bíblia, É surreal. não só para mulher... É muito conhecimento novo, né? Exato, É uma coisa que
Graças a Deus, hoje a gente tá tendo espaço Que pra bom, falar, que bom, porque né? a gente tem um preconceito ainda, ele existe, né? Porque quando a gente fala pra mulher que ela entrou na menopausa, parece uma sentença negativa. Sim, parece Mas a uma, gente tem é uma fardo, né? castração, É, mas é uma castração mas ao mesmo, também, mas né? eu brinco que assim, claro, eu sou homem, é fácil falar, mas eu brinco que é ao contrário. Se você não chegasse na menopausa, alguma coisa muito ruim teria acontecido. É, a história de ver Então, o copo assim, sempre meio cheio. exato. Tá na Então, metade, mas falta um entender pouquinho pra isso. encher. E a menopausa, há poucos anos, ganhou CID, que é o Código Internacional da Sim. Doença. Tem um espaço de tratamento agora no SUS. Maravilhoso. Né? Isso O é um ano que ganho vem- gigante pras Exato. O ano que mulheres. vem, o Congresso Mundial da Menopausa vai ser no Rio de Janeiro. Então, olha que Sim. legal a gente conseguir Essa trazer. abertura, Não, né? então, assim, por isso que a ideia do podcast e trazer isso é um respeito, porque, assim, eu acho que a mulher tem que ter tanta nobreza e gentileza com ela mesma, porque vamos pensar o seguinte, dados de IBGE, tá? Não dados, assim, que Sim. a gente vê no consultório. A menopausa no Brasil, ela acontece mais ou menos entre 47 e 50 anos. Dados. E a expectativa de vida na mulher é entre 78 e 79. É, o número é uma avalanche, É uma assim, porque você vai avalanche. passar metade da tua vida útil na Exato. menopausa. Mas eu cara. acho que é o sabe- diferente do que era antes. Sabe o que eu acho interessante também? Esse tabu que a gente tem sobre a menopausa. Antigamente, a expectativa de vida da mulher era muito menor, certo? Então, a mulher chegava na menopausa com 47, 50 anos, e vivia até os 60, 65, 70. Hoje em dia, a expectativa de vida aumentou. Então, a gente praticamente a gente chega na menopausa na metade da nossa vida. Então, a gente tem muito que produzir, muito que viver, muito que aproveitar. Então, não pode ter esse fardo, né, Exato. sobre as nossas Por isso, costas. a gentileza com ela mesma. Né? Exato. Começou a ter sintoma, procure um médico, leia esse livro, escute o podcast de vocês, porque eu acho que é tão nobre a gente cuidar da saúde dessa mulher que está passando por uma... E é tão bonito você usar essa palavra, acho que uma das primeiras vezes que eu tô escutando essa gentileza. É sobre isso, né? Gentileza. É sobre É que assim, isso. eu tenho uma mãe na menopausa que mudou completamente o padrão de vida dela quando a gente conseguiu entender o padrão hormonal. Hoje, a minha mãe tem 60 anos, ela treina 8 vezes por semana, tá super bem em relação à parte Imagina, mental. a minha entrou na menopausa no auge do WHI, menopausa cirúrgica. E aí eu tava no 3º ano de faculdade, falei, mãe, eu não sei porque eu tô te falando isso, mas por favor, use o hormônio. Então ela tinha na época 50, hoje ela tá com 75, ela usa há 25 anos reposição hormonal. Minha mãe é super ativa, jovem, super bem. É o que entendeu? eu sempre falo com o paciente diabético que precisa de insulina, ele não vai precisar de repor hormônio? Ué, O paciente com tireoide, hipotireoidismo, que precisa de... Gente, Arthur, a gente fala igual. Por favor. Então, assim, repor hormônio é muito individual, Sim. né? Não adianta, assim, eu posso ter uma Thelma aqui, uma irmã gêmea da Thelma. Mesma alimentação, mesmo padrão de treino. Hormônio para uma vai ser diferente para outra. Então, a individualidade é que eu falo que menopausa é que nem gravidez, né? Eu nunca vou chegar na menopausa e nunca vou ficar grávida. Mas, assim, é uma individualidade, né? Para quem tem, para a mãe que tem mais de um filho, sabe que é diferente. Então, entender isso, né? E se respeitar e ser gentil com ela mesma. É isso aí. E, doutor Arthur, a gente fala muito sobre atividade física, como tu falou agora, alimentação, mas pouco se fala ainda sobre sono e a qualidade do sono, né? Qual é a importância de uma noite bem dormida para a longevidade, para a saúde? Assim, hoje o sono impacta muita coisa. Nossa cognição, imunidade, concentração, memória e emagrecimento. Durante o sono, para vocês, né, terem ideia, a gente tem 2 fases, né, de forma bem sintética. Tem a fase do sono não REM e a fase do sono REM. Significa em inglês REM, rápido movimento dos olhos. É na fase do sono não REM, fase 3, e na fase do sono REM, um pouquinho científico, que a gente libera alguns hormônios. Quais? Testosterona, GH, cortisol, hormônios tiroidianos e leptina. Leptina é o hormônio da saciedade. Então, é só a gente entender. Quanto menos a gente dorme, menos a gente libera, menos saciado a gente fica, mais compulsivo. Olha que dado relevante. A Sociedade Americana de Obesidade mostrou que pacientes que dormem até 6 horas, tá, por noite, mesmo dormindo bem, sem insônia, sem roncar, sem despertar, sem ter sonolência ao longo do dia, até dormir até 6 horas por noite, tem 55% de chance de virarem obesos. Isso na medicina
É muito. É uma avalanche. Dorme pouco, sente mais fome ao longo do Isso. dia. Você vai ser mais compulsivo, você vai ter mais tentativas de atitudes compensatórias. Exato. Então, assim, olha a importância do sono nesse pilar. A própria Sociedade Americana de Obesidade mostrou que os 3 principais pilares para o emagrecimento são dieta, não precisa ser médico, a gente já sabe, atividade física, também já sabemos, e sono. Sono entrou como o 3º pilar num padrão de emagrecimento. Então, assim, será que não faz sentido a gente cuidar de um pilar que é de graça, é fácil, não dói e é confortável? Então, assim, claro, a gente tem as nuances, as dificuldades, os distúrbios relacionados ao sono, né? Eu sempre falo e eu dou o exemplo do leão. O que o leão faz 3 dias antes de ir para caça? Dorme, descansa. Então, será que a gente não tem que entender que é um pilar, né? Por exemplo, eu tenho muito paciente idoso que dorme pouco, por uma questão hormonal, questão, às vezes, de postura, dor na coluna, um padrão de sono que precisa ir ao banheiro várias vezes. São pacientes que ficam mais doentes, né? A imunidade piora, o intestino piora. Então, Tudo assim, interligado. tudo interligado. Então, é muito relevante. Assim, esses dias eu vi um documentário muito engraçado do CEO do Netflix, e perguntaram para ele, quem que é o teu maior rival? HBO, Apple TV, enfim, né, os outros streams, ele disse, não, meu maior rival é o sono. Porque quando quando o cliente ou a pessoa tem sono, ele desliga a televisão e perca a audiência. Então, se pro CEO do Netflix, que é a maior streaming do mundo, fala da importância do sono, eu acho que a gente tem que dar um passinho para trás e cuidar desse pilar que eu acho que é super significativo na nossa longevidade. Sim. E sobre esses distúrbios e alterações, assim, quais são as classificações dos principais distúrbios? Eu acho que é importante a gente entender assim, hoje 70% da dificuldade que a gente tem em dormir não está relacionado ao sono. Está relacionado com ansiedade, depressão e irritabilidade. Então é importante na prática a gente dividir isso, porque eu estou com um paciente ansioso. Eu vou usar um indutor de sono, ou usar uma melatonina, não vai resolver. A melatonina serve para indução de sono no paciente que tem distúrbio relacionado ao sono. Não serve para tratar ansiedade, não serve para tratar depressão. Então, assim, aquela paciente que é ansiosa, que está passando por uma menopausa, que está num processo hormonal e começa a usar melatonina, não funciona. Para mim não faz sentido. Eu uso dose alta, só traz efeito colateral. Não vai funcionar. Então, eu acho que o mais importante é entender a causa do teu distúrbio. Certo. Entendeu? Hoje eu tenho um paciente que a mulher não dorme porque o marido ronca. A culpa é dela? Não. Eu passo um pouquinho por isso. Então, assim, é importante entender essa O causa. meu sono é interrompido às vezes. Exato. E isso é muito ruim. Claro que tem, assim, os roncos fisiológicos, tem a apneia obstrutiva do sono, que é um problema hoje a nível mundial, que evolui muito para infarto agudo do miocárdio e AVC, né? Então, hoje a gente não trata o ronco do teu marido, o ronco, enfim, de um paciente, para ele deixar de roncar. Eu trato o ronco para ele não infartar e não ter AVC. Simples assim. Isso é completamente sabido e completamente bem estabelecido. E a gente tem os tipos de insônia. A gente tem 3 insônias hoje. A insônia inicial, que é aquela dificuldade em iniciar o sono nos primeiros 30 minutos. A gente tem a insônia terminal. Por exemplo, o meu despertador está para 6 horas da manhã, eu acordo 4 horas e não consigo dormir. E eu tenho a insônia de manutenção, aquela que eu acordo tipo 2 horas da manhã e não consigo mais dormir, demoro mais que 30, 60 minutos para voltar a conseguir dormir. Cada tipo de insônia tem uma estratégia, mas o mais importante que eu vejo muito erro na prática é paciente que acha que tem qualquer alteração é a mesma coisa, usar o mesmo suplemento que a amiga usa, que a vizinha usa e achar que vai fazer sentido. O tipo da queixa vai fazer sentido em relação ao tratamento. Eu te falo até mais, Arthur. Eu acho que hoje, quando na minha consulta eu pergunto sobre a qualidade do sono, os pacientes falam, nossa, doutora, mas a senhora é ginecologista e a senhora está perguntando do meu sono? Eu falei, aí eu tenho que me explicar porque faz parte da anamnese. Então, assim, a gente tem muito essa cultura e essa filosofia de não ter o escuta para o sono do paciente, né? Acho que tem uma grande lacuna de ausência de conhecimento na classe médica também, Exato. né? E fora a resposta subjetiva. O que é dormir bem para você? O que é dormir bem para o paciente? Dormir bem é... O paciente fala, nossa, doutora, ninguém nunca me perguntou. Exato. E o que é dormir bem? Né? Existe definição. Hoje a gente sabe que não é só tempo e não é só qualidade. É os dois. São os dois. Claro que os estudos falam que a gente tem que dormir 7, 8 horas, mas... Né, Outra coisa muito importante, né? Explicar que
você dormir no seu ciclo circadiano, que é entre 9 e 10 da noite, Uhum. e o seu despertar entre 6 e 7 da manhã, você tem muito mais benefício do que aquele grupo que foi seguido, que tinha mais uma atividade noturna e dormia sempre a mesmo tempo de sono, mas dormia da meia-noite Uhum, até as 8, 9. É. E a performance, capacidade intelectual é muito maior no que consegue dormir às 10. Exato. E a gente tem que colocar na prática também sintomas muito fáceis da gente perceber que também é distúrbio do sono. Acordar cansado. Claro que acordar às vezes no frio, na preguiça, É. normal. Não, mas Passou de aquela 30 paciente, ó, minutos. ausência de sono reparador, né? Aquela coisa, ela Exato. acordou que gostaria de ficar na É, cama. ou aquela sonolência excessiva durante o dia, aquela prostração, falta de foco. Isso é relacionado ao sono. E isso a gente precisa avaliar. Sim. Então, assim, entender como que a gente pergunta também a qualidade do sono do paciente, porque isso vai fazer sentido na hora de, né? Ah, como é que tá o teu intestino? Ah, tá bom. A gente vai perguntar frequência, consistência, cor. Né? E tá tudo errado. Então, assim, então sim. colocar. Não é só o questionário sim ou não. Hoje eu pergunto que horas que dorme, não, que horas que deita, que horas que dorme, Quanto que horas que tempo demora pra acorda, dormir, quanto, se ronca, se Sim. põe pijama. Porque, assim, isso tudo Todas essas variáveis. faz sentido. Eu tô recém-chegada do congresso agora, e aí, obviamente, teve a aula sobre o sono na menopausa. Uhum. E uma das maiores impactos é a higiene do sono, né? Total. No tratamento. É o Total. primeiro tratamento, né? Tem um trabalho que foi publicado até no New England. É muito engraçado, porque Sim. New England é uma das revistas mais indexadas a nível mundial da nossa Com mais validade nossa científica. validade, é. E mostrou a importância de usar pijama para a qualidade do sono, Sim. porque o cérebro vai entendendo que é a tua rotina, de escovar os dentes, de apagar a luz, de colocar o pijama. O que o teu cérebro entende? Opa, tá na hora de desligar. Sim. Consequentemente, ele começa a apagar. Se a gente, na hora de desligar, pega uma tela azul e começa a correr e ficar rindo de um vídeo engraçado, Você vai Porque- liberar um monte de adrenalina. O cérebro não desliga, né? Ó, doutor Arthur, agora já pegando esse gancho, eu cortei a dona Thelma, que vai me matar. O na podcast, assim, quando é com médico, É. tem que cuidar, tá, Arthur? Porque, assim, Só vai morrer. ela é tipo, ela se empolga. Não tem problema. É porque é muito legal. Porque quando a gente se olha, a gente se cuida, né? É. E se a gente entende, a gente se cuida com propriedade. E eu acho que a gente vive numa era né, de rede social, de inspiração, Sim. de influenciador. Se a gente conseguir influenciar as pessoas que estão ouvindo Claro. a ter uma qualidade melhor de sono, eu acho que já valeu o nosso papo aqui. Né? Então pronto, ó, agora, de uma coisa fácil, direta e objetiva. Atitudes simples para o cuidado da higiene do sono, que não tem contraindicação, Perfeito. serve para todo mundo. Perfeito. Doutor Arthur. Vamos lá. Acho que do mesmo modo que a gente tem horário para acordar, a grande maioria das pessoas, a gente tem que ter hora para dormir. Ponto. Então, hora para dormir. Hora para dormir. Pensar em um ritual pré-sono, tá? Escovar os dentes, pijama, ouvir uma música relaxante, às vezes um ambiente com uma luz mais quente, mais vermelha, mais escura, menos telas, né? Menos telas é o mal da humanidade aí. Pensar, às vezes, em algo que faz sentido pro teu cérebro, tipo uma reza, uma meditação, ler um livro, porque isso também vai potencializar. Tentar pensar em menos ingesta 2 horas antes do teu ato de dormir, então vai dormir 22, evitar a ingesta depois das 20, evitar até ingesta hídrica muito acentuada, porque isso vai fazer com que você entenda, né, o teu despertar para ir ao banheiro e cuidar muito da sua saúde mental. Eu acho que saúde mental está muito atrelada com distúrbio do sono. Então, ó, para ser prático e objetivo, pega papel e caneta. Isso. Doutor Arthur, colocando número 1 do pilar. horário para dormir. Horário para dormir. Número 2. Ritual do Rituais. sono, e pijama, e escovar Escovar os dente, dentes, colocar pijama. uma música relaxante. Uma musiquinha, Isso. uma luz também, Luz, baixinha. exato. Pensar em estratégia que facilita a tua indução. Um livro, meditar, rezar, uma oração. Isso entra na tua rotina como um hábito. aromaterapia, Ótimo, um óleo um essencial. óleo essencial, um chá, de lavanda. Exato, um chá Lógico, bacana, um chá de melissa excelente. Um chazinho de melissa, fazer. Isso é higiene do sono. Isso. E Tá? pensar em cuidar, né, da sua saúde mental, porque a gente vê esses distúrbios associados. Porque às vezes com a gente sono. fala higiene do sono, e aí fica tão. Todo mundo fica, né? tá, mas Fala, o que é na higiene? prática? A pessoa às vezes não entende. Aliás, eu estava almoçando com uma amiga esses dias, eu falei isso com ela, que ela tá na menopausa, e eu falei, mas tu faz a higiene do sono? Não, nossa, higiene do sono? Mas o que é isso? Dá um banho no Então, sono. assim, às vezes a pessoa não tem nem ideia, e é uma pessoa bem informada, mas enfim.
E aí, Mas eu não tenho vergonha de falar não, tá? Até mas eu, como médica, tive que aprender isso para poder ensinar. Porque a gente não aprende isso na faculdade. eu acho que tudo que a gente estabelece é rotina, né? O cérebro é muito assim da repetição, né? Da rotina, do treino, da alimentação. Tudo tem que ter uma Lógico. certa rotina. E entender que, assim, é o teu cérebro que controla o teu hábito, não é ao contrário. Exato. Se você fala pro teu cérebro que todo Totalmente. dia, 22 horas, eu tenho que desligar, eu tenho que tomar um chá, eu tenho que fazer uma oração e colocar o pijama, com o tempo, tem o poder do hábito aí, que é um best-seller, Sim. de 21 a 60 dias, o teu cérebro vai começar a entender que aquilo é a tua rotina. E o teu hábito cria-se um novo hábito, né? É o mindset, né? Total. E a questão assim, hoje em dia a gente tem muita tecnologia de marcador de sono, tem Perfeito. anel, tem, enfim. Até que ponto ainda, por exemplo, quando você está atendendo um paciente, você pede sempre o exame de Polissonografia? Isso, de polissonografia, que é importante ainda, não é? Vamos lá, vamos entender, assim, alguns parâmetros. Quando começou a surgir esses dispositivos domiciliares, eu estava na residência e os meus chefes na residência eram completamente contra e a gente aprende o que eles falam, né? E eu era completamente contra também. Só que fazer o paciente passar por uma polissonografia numa clínica, ficar uma noite mal dormida, cheia de fio, de dispositivo, a gente sabe que também é uma variável que o sono não vai ser traduzido. Eu durmo bem, lá na polissono que a senhora pediu, eu não dormi nada. Exato, porque assim, você fica lá, cheio de fio, um monte de barulho. Cara, num lugar É um sono, é um falso negativo, né? Então, assim, isso é um ponto. E daí começou a surgir vários dispositivos. Hoje também existe a própria polissonografia domiciliar, que tem uma especificidade, tem uma sensibilidade muito boa, mas, lógico, infelizmente, não consigo ver todos os parâmetros. Quando a gente vai avaliar um ronco, por exemplo, para primeiro saber se ele é fisiológico e se ele é, né, anormal, e para depois a gente classificar esse índice de apneia e hipopneia, a gente consegue fazer até a polissonografia domiciliar. Quando hoje existem parâmetros que são muito mais importantes no ponto de vista cardiovascular, que é a relação da saturação e a variabilidade da frequência cardíaca. Um palavrão, mas vamos lá, vamos entender. Eu vou dormir com 98% de saturação, tá? A saturação do oxigênio que a gente vê ali, na pandemia, todo mundo via, né? No dedinho. Então, 98, eu vou dormir com 98. Ao longo da madrugada, eu vou com 94. Beleza, uma variação fisiológica, a gente relaxa o diafragma, a saturação abaixa. Ao longo da madrugada, de 98 eu vou para 85. Opa, isso é um ponto crítico. Por que eu estou desaturando tanto na madrugada? Alguma coisa está acontecendo. Esse meu ronco ele pode ser não fisiológico. E isso o Oura Ring não vê, os dispositivos mais simples não vê, e uma polissonografia domiciliar às vezes não vê. Variação da frequência cardíaca, né? Uma variação da frequência. Eu vou dormir com 85 de frequência cardíaca. Ao longo da madrugada, dependendo, eu posso ir para 70, posso ir para 95. Variação normal. 85 eu vou dormir. Ao longo da madrugada eu faço 120. Opa, alguma coisa está fazendo meu coração acelerar. Se é uma apneia, se é algum outro distúrbio, se é uma possível extrasístole, se é uma arritmia. E isso os dispositivos mais simples não conseguem ver. Um Apple Watch, um Garmin, isso a gente não consegue. Claro que para a gente avaliar o sono de uma grande massa, de uma grande população, quanto mais dispositivo, melhor. Porque mesmo que não seja tão validado, ele vai ver ali que, opa, alguma coisa está acontecendo. Isso pode gerar uma procura ao médico, entender, avaliar um possível problema no futuro. Então, entender, é um ronco que a gente tem que investigar, talvez tratar com CPAP, não vai ser o Oura Ring que vai investigar isso. Então, a gente pode direcionar esse paciente. Pô, é um atleta que quer ver padrão de sono, qualidade de sono, talvez um dispositivo mais simples faça sentido. Até porque se a gente fosse colocar a polissonografia como um screening de exame de rotina, a gente não ia ter polissonografia no Brasil para todo mundo. Então a gente também tem que entender. Quer avaliar? Quer. Mas também tem que ter a base, entendeu? Tem que ter exame para fazer. Individualizado sempre. E a questão dos suplementos, do magnésio, melatonina, triptofano, o que funciona, o que não funciona? Exato, assim, eu sou super fã de suplemento, eu acho que entender, né, o Brasil hoje está no top 3 de países que mais prescrevem medicamento psiquiátrico para sono no mundo, isso é um dado assustador.
Isso porque a gente tem dado de farmácia, fora o mercado negro que a gente não consegue nem contabilizar, que provavelmente o Brasil ainda ganha medalha de ouro nesse quesito. Suplementos nunca vão ser comparados a remédios que foram feitos em farmácia, né, farmácia, indústria farmacêutica. Eu nunca vou comparar um chá de camomila e uma dipirona para baixar a febre. Então eu nunca vou comparar um benzodiazepínico, um clonazepam, com uma melatonina. Isso é inadmissível. Então o paciente tem que entender isso. Se eu uso um remédio controlado, eu vou ter uma indução melhor do que usar um chá, um suplemento. Eu acho que o ponto mais importante aqui, Thelma, é a gente pensar qual que é a causa. É um distúrbio relacionado a uma insônia? Melatonina cai super bem. Tá? Vai fazer sentido. A gente pode colocar substratos que facilitam a melatonina entrar na corrente sanguínea com mais facilidade. Selênio, zinco, magnésio. Quando a gente está falando em ansiedade, é aquilo que eu falei antes, a melatonina não vai resolver. Eu vou estar tapando o sol com a peneira. Então, primeiro avaliar o distúrbio, a causa. Mas hoje existem vários suplementos. Tem magnésio inositol, que é excelente, também melhora o intestino. Eu gosto muito de alguns fitoterápicos, tipo mulungu, valeriana, passiflora. Tem o 5-HTP, que é um precursor da melatonina, precursor também da serotonina. Então, aquele paciente meio ansioso também pode fazer sentido, mas é muito individual. Eu acho que, assim, a gente está numa era de suplementação, todo mundo fala de suplementação, a blogueira tem suplemento, tá todas as revistas, todo mundo tem marca de suplemento. Eu acho que a gente tem muita marca boa, mas não é porque é algo natural que vai fazer bem para todo mundo, né? E a individualidade no diagnóstico, por que você está dormindo mal, e no tratamento. E às vezes, né, a gente é médico, a gente tem que entender que, olha, um suplemento aqui não vai fazer sentido. Uma paciente que, já bateu o carro 2 vezes no período da manhã porque está dormindo bem, desculpa, não vai ser um magnésio que vai resolver. Então, em algum momento, a gente tem que ver qual vai ser o fluxograma. É uma terapia? É uma orientação? É realmente só uma suplementação e a gente vai ver? Não, é remédio e depois a gente vai pensar em desmame. E isso é muito individual, mas a suplementação está aí para ajudar o médico, ajudar o paciente a entender uma resposta a médio e longo prazo. Eu acho que essa é a que o mais legal dessa era que a gente está vivendo hoje é os estudos que respaldam essa opção de suplementação, né? Total. Isso é legal. Uma coisa que a gente não tinha. Tem uma marca de suplementos aqui do Brasil que patrocinou, que investiu num primeiro estudo relacionado a um suplemento, que é o magnésio inositol, relacionados ao uso de psicotrópico. Então, eles pegaram estudantes de medicina que usavam psicotrópicos, né, fizeram um acompanhamento, e nesses 90 dias de avaliação, os pacientes, os alunos usaram magnésio inositol versus placebo. Esses pacientes que usaram o magnésio tiveram menor índice de insônia, melhores scores de qualidade de vida ao longo do dia, que são scores validados internacionalmente, e tiveram menor necessidade de uso de medicamento psicotrópico. Então, assim, um estudo brasileiro, né, patrocinado por uma indústria farmacêutica, uma indústria de suplementação, não uma indústria farmacêutica, que às vezes, né, a gente sabe que rola um viés, vez ou outra. Então, eu acho que é legal, é um pontapé inicial. Hoje, fazer um estudo científico no Brasil não é fácil, né? Bancar isso, então eu acho que é realmente um pontapé inicial, que mais empresas façam isso, que a gente tenha esse dado científico de população brasileira, né? Claro que é uma população jovens, estudantes de medicina, não é uma população não uma amostra tão fiel, mas a gente só tem dado de fora, então eu acho muito significativo e interessante a gente começar a falar da nossa população, como que a nossa população está dormindo, como que a nossa mulher na menopausa está dormindo. Agora, mitos e verdades. Bora. Bom, esse quadro do mitos e verdades é assim, a gente vai exaurir o tema aqui de sono, que a gente sabe que a que resposta é meio papum, assim? Papum, pode fazer uma observaçãozinha rápida, mas acho que a ideia é exaurir, assim, as dúvidas das nossas ouvintes aqui, das nossas mulheres na perimenopausa, menopausa, enfim. Nossos ouvintes todos. Então, mito ou verdade? Dormir 8 horas é obrigatório para todos? Mito, né? Na realidade, a gente sabe que 7, 8 horas um sono bem reparador, mas tem paciente que pode dormir um pouquinho menos. Eu não gosto de definir um 8 ali. Às vezes tem paciente que precisa de 9, às vezes tem paciente que 7, 6 horas e meia pode dormir bem. De maneira geral, mais que 6 horas e meia e menos que 9 horas e meia é um sono bom reparador. Agora, o 8, 8, 8 ali
Tá bom. O sono da beleza antes da meia-noite é mais reparador? Sim, Sim. verdade. Quem dorme menos vive menos. Quem dorme menos vive menos. Bingo. Cochilos durante o dia fazem mal. Depende. Tem essa resposta? Mas depende. Às vezes um paciente mais idoso que tem aquele cochilinho de 5, 15 minutos reparador, sim. Aquele paciente que precisa dormir vários períodos ao longo do dia porque o sono da noite não foi reparador, isso é importante. Outra coisa bem pontual, assim, se esse cochilo da tarde está dificultando o teu sono à noite, também não é positivo. Então, assim, se não atrapalha nada, não traz insônia no teu sono à noite, um cochilinho de 10, 15 minutos às vezes pode ser mais reparador. Às vezes até meio fisiológico. Eu, se dormir 15 minutos depois do almoço, eu eu fico a tarde inteira. Eu também. Não funciona, Preguiçoso, não funciona. Tem gente que 5 minutos parece que salva a vida, né? Então, é individual, né? individual. Café à tarde atrapalha o sono. Atrapalha. Então, a gente geralmente recomenda. O brasileiro é um dos povos que mais consomem café no mundo. Eu sou viciada, a Natália também. A gente geralmente coloca a necessidade de cafeína até 16 horas no máximo e um consumo de 400 gramas por dia, tá? Então, usar cafeína, que é um estimulante, pode atrapalhar a tua insônia inicial. Tá. Álcool ajuda a dormir. Não, completamente mito. Isso aí é a maior balela. Claro que às Vou vezes... tomar um vinhozinho para dormir. Ele tem um padrão relaxante, mas a nível hormonal, ali daqueles hormônios, pode atrapalhar, sem contar que às vezes você acorda mais para ir ao banheiro, não é um sono tão reparador, é que nem a gente pensar, posso dormir 10 horas de ressaca, acordei e parece que eu levei uma surra. É verdade. O uso frequente de melatonina é seguro? Mitodade aí. Tem hoje a melatonina, eu só quero colocar esse ponto, ela tem vários outros efeitos, tá? Não só para indução de sono, tem efeito antioxidante, tem efeito antihipertensivo e os estudos mais modernos estão sendo avaliados para redução de metástase em paciente com câncer. É um estudo que ainda está em fase Impacta na fertilidade, então toda mulher com pobre respondedora ovariana, a melatonina tem um impacto positivo. No geral é bom, pode usar todo dia. Pode, entender dose e necessidade, né? Individualizar. E outra coisa legal, assim, tem um estudo na Califórnia rolando para aplicação de melatonina endovenosa para diminuir o tamanho de trombo em coronária. Então, assim, pode ser um avanço, né, saber dos próximos benefícios da melatonina que a gente tem aí pela frente. Interessante. Suplementos como magnésio realmente ajudam? Você já Ajudam, assim, principalmente na menopausa. Eu acho que, assim, é meio que patognomônico, assim, é quase o IPTU da vida a mulher na menopausa usar magnésio. Tem um poder de vasodilatação, que a falta de estrogênio diminui, e tem a ação antihipertensiva, é bom para o intestino, bom para o cérebro. O magnésio participa de mais de 300 reações no nosso organismo. Então, assim, principalmente na mulher na menopausa que tem essa queda hormonal, eu acho que vai fazer muito sentido. Perfeito. Dormir com ar-condicionado prejudica o sono? Não. Não. Já te respondi. Mas assim, depende. Se for aquele estudo que a qualidade do sono para pessoas que dormem entre aproximadamente 17 e 19 graus é maior do que as pessoas que dormem acima de 20 graus. A mesma coisa que tem estudo que fala que dormir de meia é melhor. Porque o pé fica menos frio. Mas depende, tem cada arco-dinossauro aí que faz mais barulho do que qualquer coisa. Então, a gente tem essa variável. Até isso a gente tem que avaliar. Mas de maneira geral, não. Aí, dormir no final de semana compensa a noite mal dormida? Zero, mito total. O colchão e o travesseiro influenciam a qualidade do sono? Sim, muito. Bastante. Falta de sono pode aumentar o risco de Alzheimer? Alzheimer, e não só Alzheimer, mas todas as outras demências, doenças neurodegenerativas e também AVC, tá? Isso, infelizmente, como eu falei, a falta de sono e a síndrome da apneia aumenta de forma muito considerável o AVC. A luz azul é pior que a luz amarela para dormir? Pior. As piores duas luzes a luz branca e luz azul. E a gente tem que cuidar muito porque a gente tem receptor de melatonina na pele. Então, a paciente que usa tampão e achar que está num local muito claro ou a televisão ligada por causa do barulho vai ajudar, não. Ao longo da vida, isso pode atrapalhar porque a gente tem receptor de melatonina na pele. Olha, não sabia. O ciclo circadiano é mais importante que a quantidade de horas dormidas?
Os dois. Na realidade, assim, quantidade de horas é bem subjetivo, mas o ciclo circadiano, dormir no teu horário, acordar no seu horário, ter um padrão, assim, habitual em relação a tempo de sono, assim, para mim é fundamental. Mas tempo de sono a gente tem visto que também é importante, mas com a sua ressalva. Mas ciclo circadiano sempre ganha. Perfeito. Então, acho que tivemos uma super aula aqui com o Imagina. Dr. Arthur hoje. Obrigada pela presença. Imagina, obrigado vocês pelo convite. Obrigada, um prazer É um estar assunto contigo. que tem ainda muitas reticências para a gente falar. Mais uma vez, vou mostrar esse livro, Olha, tá? super Para boa as dica, mulheres hein? que ainda não, que estão chegando nessa fase. Não é um livro tão científico, é uma leitura fácil, né? Às vezes você fica com receio de ler uma coisa que não entende. Não. E para entender, eu só quero trazer um último trabalho, eu juro que eu vou parar de falar, mas em 2023 saiu uma publicação no New York Times mostrando que a mulher na menopausa nos Estados Unidos teve um impacto de 30 bilhões de dólares em relação à baixa produtividade. Então não é mimimi, não é preguiça, não é vergonha. Isso é uma doença, a gente precisa tratar. Como eu falei, a gente precisa ser gentil com essa mulher. Eu acho que esse livro impacta muito e trazer mais assuntos relevantes, né, tipo esse podcast, como falar cada vez mais ser um assunto corriqueiro, como uma gravidez. Vamos falar de menopausa como a gente fala da gravidez, como um evento, Leveza, né? uma Com leveza. leveza. Então eu acho que esse é o maior ponto que eu quero trazer aqui. Menopausa é um estado que a mulher passa e a gente precisa ser gentil e nobre com essa mulher. Perfeito. Obrigada, Arthur. Imagina. E agora, depois desse episódio, conhecendo mais sobre a importância do sono e entendendo que ele entra como um dos pilares de qualidade de vida e longevidade saudável, juntamente, claro, com atividade física e dieta saudável, compartilhe esse conteúdo com quem você sabe que também precisa dessas informações. Conhecimento é empoderamento. O sono faz bem. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, encaminhem para as amigas e continuem nos acompanhando. @na Voz das Menogatas, @doutora Natália, @Thelma Torrano e @doutor Arthur Feltrin.